Yara Bento nasceu em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, em 19 de dezembro de 1974. Moradora da Vila São José, na Curva dos Pretos, começou a participar do movimento negro unificado no final da década de 1980. Estudante de Direito na Universidade Metodista, é vice-presidente do PT em São Bernardo do Campo. Também foi conselheira municipal de saúde e promotora legal popular, atuando no combate à discriminação, à violência contra a mulher e no fortalecimento de direitos. Além do movimento de mulheres, é militante dos movimentos de moradia e de defesa das crianças e adolescentes. Agora, em 2023, assumiu a coordenação do SOS Racismo, um serviço criado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para combater todo tipo de discriminação, seja por cor, gênero, origem, credo, orientação sexual ou deficiência. Instalado na Alesp desde 2005, o SOS Racismo também possui um Disque Denúncia, através do telefone 0800 7725 377, além de convênios que garantem atendimento jurídico e psicológico às vítimas de discriminação e preconceito. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Conexão Paulista. Um programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando informação de muita qualidade e interesse de toda a população. O programa de hoje recebe Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo, um serviço aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com foco no combate à discriminação e à intolerância racial, cultural e religiosa. Yara, seja muito bem-vinda ao Conexão Paulista. Obrigada por estar conosco. Obrigado pelo convite, Mariana. Obrigado também aqui a todos que nos acompanham, meu amigo Cosmo, e obrigado aqui você também. E no programa de hoje também conto com a presença dos jornalistas Guga Mendonça, da Rede Alesp, e Cosmo Silva, da Rede TVT. Muito obrigada pela parceria, Guga e Cosmo. Obrigado pelo convite. Mari, obrigado pelo convite. Yara, seja bem-vinda. Cosmo, um grande e bom amigo. Yara, nós abrimos o programa de hoje falando sobre o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro. Inclusive, temos um trecho de uma fala sua a respeito deste feriado. Vamos ouvir. Foi publicada a sanção desse projeto, o projeto inicial que era 370 de 2023 e que agora é lei. É lei, a número dela 17.746, e que para o movimento negro, para a população do Estado de São Paulo, ela é extremamente importante. Não somente pelo fato de ser um feriado, mas pelo fato da reflexão, da necessidade de você fazer com que o Estado se debruce sobre este tema. Yara, você sempre fala, reiteradas vezes, sobre a importância, a partir do momento da sanção dessa lei, que é o Estado de São Paulo reconhecer essa data, a data de 20 de novembro, como um feriado estadual. Vamos começar por aí, por favor. Bom, Mariana, eu fico assim emocionada de poder falar desse tema, da sanção do projeto, dessa lei que agora o Estado de São Paulo, o sexto no nosso país a ter esse feriado, porque isso representa e significa muito para a minha população, para o meu povo, para a minha gente, o povo negro do Estado de São Paulo. Como coloquei na entrevista, é um momento de reflexão, de luta, mas neste momento, no ano de 2023, é também de comemoração, porque durante longos anos, durante longas décadas, o movimento negro, a população negra esteve militando e atuando para que tivéssemos este feriado, e nós não conseguimos, e conseguimos agora, É fruto de um empenho, de um compromisso do deputado Teonílio Barba, que trouxe isso dentro do seu mandato, também por entender da importância desta reflexão. E, assim, é um feriado em que pode ser feito, você pode ir para a praia, pode curtir, fazer seu churrasco, mas é necessário que se tenha a reflexão do que significa e representa isso para a população negra do nosso estado, quais são os impactos positivos e negativos que se sobrecaem sobre esta população. Por isso que eu fico bastante emocionada por, no ano de 2023, a partir do momento que assumi aqui a coordenação do SOS Racismo, ter a sanção deste projeto e que nós vamos fazer muita festa agora em novembro, mas também vamos fazer muita reflexão, muita luta diante deste tema. Guga Mendonça. Yara, gostaria que você falasse um pouco do SOS Racismo, que tem papel tão importante aqui no Legislativo Paulista, mas às vezes a população que nos assiste ainda não conhece os serviços que vocês oferecem à população. Então é importante a gente aproveitar esse espaço para esclarecer o telespectador. Claro, Guga. Boa tarde.
Então, primeiro, dizer que o SOS Racismo ele é um órgão aqui da Assembleia Legislativa que ele atua em consonância com todos os parlamentares, com todos os trabalhadores aqui da casa, no sentido de recepcionar as denúncias que chegam para nós, de todas as pessoas que passam por esse tipo de violência no estado de São Paulo. Então, a recepção desta denúncia ela pode ser feita tanto pessoalmente, a pessoa nos procurando aqui na Assembleia Legislativa, mas também encaminhando através do e-mail ou por telefone, para que a gente possa dar a devida orientação, os encaminhamentos a outros órgãos, outros setores que também fazem enfrentamento e combate ao racismo. Mas é importante que a gente faça essa parceria com outros órgãos, por exemplo, nas prefeituras, com as câmaras municipais, com os próprios movimentos sociais, a própria OAB é um grande parceiro nisso, a Defensoria e tantos outros órgãos e departamentos para que a gente possa combater juntos a violência que assola a população negra no estado de São Paulo. O SOS Racismo, como foi colocado, ele inicia oficialmente aqui, institucionalmente em 2005 aqui na casa, com uma estrutura que é oferecida, que tem uma sala, um ambiente para que a gente faça essa recepção. Temos lá os servidores também que nos auxiliam para que a gente possa tocar esse trabalho. E aí o processo de escuta efetiva, porque o processo de violência racial, ele também se molda de acordo com o avançar da nossa sociedade. Então hoje, por exemplo, um dos grandes gargalos que nós temos do ponto de vista do racismo é o crime que ocorre, por exemplo, no campo da internet, né? A violência que ocorre lá no campo das mídias sociais, até porque normalmente as pessoas sentem neste ambiente um ambiente seguro para cometer o tipo de violência. E nós precisamos fazer este enfrentamento para que a gente possa evitar esse tipo de problema. Um outro fato que nós temos recebido também são os grandes o aumento no número de casos de violência de racismo contra criança e adolescente em ambiente escolar. Nós entendemos que a escola ele é um ambiente de formação, de educação e que precisa ter atenção para que a gente consiga atender tanto esse jovem, essa criança que passa pelo processo de violência, mas também entender qual é o contexto que esse jovem, que esse adolescente está praticando. Se ele de repente está refletindo algum problema que de repente ele passa em casa, ou se é simplesmente por conta que ele viu alguma coisa na grande mídia e está reproduzindo, acreditando que não vai ter nenhum tipo de prejuízo. E a escola tem esse papel fundamental de nos auxiliar para que a gente possa combater esse tipo de violência. Existem outras situações que chegam para nós também, mas primordialmente o SOS Racismo ele é um instrumento da Assembleia Legislativa que atua em consonância com os parlamentares, até porque é lá no plenário que ocorre a produção das legislações que vão trazer impacto positivo e a depender da produção do projeto também vai ter um impacto negativo para a nossa população do estado de São Paulo. Então, prioritariamente, é em sinergia com os parlamentares da casa para que a gente possa combater o racismo no estado de São Paulo. Cosmo. Primeiramente, obrigado pelo convite, Yara, Guga, Mariana. Para além disso, primeiro aqui, se me permitam fazer um agradecimento especial ao deputado Teonilio Barba. Foi preciso um cara que é negro, de origem negra, que vinha batalhar e fazer com que o estado de São Paulo tenha um feriado da consciência negra na sua totalidade em todo o estado de São Paulo. Por que eu estou falando isso? Me permitam me estender, porque a gente ouve muito que é mimimi, não existe racismo. Só quem é branco, e desculpa, não é com vocês dois, pode ter uma concepção como essa, porque nunca conviveu, nunca foi parado pela polícia da sua cor, nunca foi questionado num estabelecimento comercial por conta da sua cor, nunca foi parado na rua por conta da sua cor. Então, quando a gente fala de mimimi, a gente está falando disso, as pessoas não fazem ideia do que é isso. Então, parabenizar o deputado Teonilio Barba pela essa iniciativa e aos deputados aqui da LESP que votarem a sanção do governador do estado. Yara, para além disso, você tinha tocado a importância do SOS Racismo aqui dentro da LESP e trouxe um ponto primordial que é a educação. Recentemente, no Congresso Nacional, o Senado aprovou por definitivo a lei de cotas, de autoria do senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul, senador petista, inclusive. E agora, uma grande vitória, porque você fortalece a lei de cotas e ela não tem mais prazo de validade. A cada 10 anos, ela passa a ser avaliada. Então, isso é muito importante. Queria te ouvir sobre isso, né, o quanto a lei de cotas é importante, para as pessoas entenderem a importância dessa lei de cotas e como o SOS Racismo aqui na LESP, ela pode trabalhar a questão da educação com a lei de cotas, sabendo que agora é uma lei nacional.
A lei de cotas ela é também uma luta do movimento negro, assim como o feriado do 20 de novembro, a lei 10.639, que é o ensino da história e cultura da África na grade curricular, no âmbito municipal, estadual e federal. Então a lei de cotas ela vem agora, esse mecanismo que agora torna permanente a lei de cotas, ela vem reforçar aquilo que a gente sempre falou, da necessidade de você, dentro do campo da educação, abrir espaços e oportunidades para que a nossa população consiga ascender dentro das várias profissões, e o caminho, a porta é a educação. Eu falava há pouco, inclusive, sobre o número de casos que estão ocorrendo com criança e adolescente dentro do ambiente escolar. E se nós não conseguirmos fazer com que a escola seja esse ator importante na formação desses adolescentes, a gente não consegue fazer com que a gente tenha uma nova representatividade da nossa sociedade. Então, a lei de cotas ela vem reforçar esse compromisso da sociedade brasileira, e que não é só uma luta do movimento negro, abro um parênteses aqui, que tem que ser uma luta de todos e de todas, brancos e negros, homens e mulheres, mas da sociedade em geral, para que a gente possa equilibrar o jogo da sociedade, fazer com que os negros e negras também consigam ascender nas diversas profissões. Nós não estamos falando somente aqui de compor o SOS Racismo, mas também de ter um número expressivo de parlamentares negros na Assembleia Legislativa do nosso país, de ter representações, por exemplo, na grande mídia, de ter pessoas negras, homens ou mulheres, nos diversos espaços de poder, sobretudo, para que a gente consiga fazer com que quem está do outro lado se veja nesses espaços também. Isso é importante. Assim como é importante nós termos lá dentro da sala de aula uma professora negra que consiga falar daquilo que nós vivemos. Você trouxe alguns pontos aqui que nós falamos, por exemplo, da dificuldade que é, por exemplo, uma mãe, por exemplo, colocar a cabeça no travesseiro sem saber se o seu filho vai chegar em casa porque ele foi parado pela polícia ou por algum outro motivo, não saber se ele vai chegar em casa no momento seguinte. Então a lei de cotas ela vem reforçar esse compromisso do Estado brasileiro de fazer com que a nossa população, com que a nossa juventude, ela possa seguir o seu caminho, a sua trajetória profissional e abrir oportunidades e espaços para outras pessoas. Então é um compromisso do senador Paulo Paim, junto com todos os outros parlamentares no Congresso Nacional, para que isso fosse sancionado. E quando se fala de tornar uma lei permanente, é para que a gente não fique a cada 10 anos com aquela angústia do que vai ser feito. Nós vamos permanecer com essa legislação ou vamos sofrer um revés desta legislação? Então, quando nesse período de 10 anos você passa por uma avaliação, isso é importante para que a gente possa entender qual é o contexto da sociedade naquele momento, porque nós estamos falando agora do ano de 2023, vai ser feita uma avaliação em 2033, é um outro cenário, uma outra sociedade, depois de 2043 a gente precisa avaliar e trazer para o contexto daquele momento. Então, entendo como extremamente importante e vejo aqui que a Assembleia Legislativa precisa contribuir, cobrar mais efetividade do governo do Estado de São Paulo para que a gente tenha a implementação da Lei 10.639 a 11.645, de fato na grade curricular aqui das nossas escolas do Estado, mas também cobrar do prefeito aqui para que a gente tenha efetividade dessa legislação desde o início, na formação, na educação básica com as nossas crianças, para que a gente possa ter aqui a construção de cidadãos e cidadãs que de fato reconhecem a multifacetada da nossa sociedade, essa culturalidade do nosso Estado, do nosso povo brasileiro, que é a partir da nossa formação miscigenada que a gente tem aqui. Se nós olharmos para nós aqui, cada um tem uma característica, um rosto diferente e representa uma característica diferente. Então a gente precisa trazer isso e fazer com que as nossas crianças reconheçam isso no seu próximo dentro de sala de aula. Por isso a lei de cotas ela é extremamente importante. Agora, Yara, ainda na esteira do que você está trazendo para a gente, desse aumento de violência racial dentro das escolas, a gente sabe que as crianças não nascem com esse tipo de preconceito, né? Isso é incutido dentro dessas crianças de uma forma ou de outra pela sociedade, enfim. E o quão importante é que isso seja trabalhado, inclusive que essa Casa de Leis legisle, né, que os deputados e deputadas pensem em situações que mudem essa realidade hoje, porque a gente está falando de adultos de amanhã. E se a gente quer começar a mudar, infelizmente, esse cenário que a gente vê hoje de racismo, racismo contra mulheres, racismo aumentando em redes sociais, racismo com homens, racismo, né? Enfim, a gente tem que começar a trabalhar da base. Sim, Mariana, a educação sempre vai ser o caminho, sempre vai ser a porta para que a gente possa construir uma sociedade mais justa e mais igualitária.
E eu sempre reforço de que é importante que a gente tenha, de fato, um compromisso com essa educação transformadora. E se não for a partir desta casa, a sociedade tem que cobrar dos seus parlamentares. Afinal de contas, nós estamos falando da maior Assembleia Legislativa do Brasil. São 94 parlamentares, homens e mulheres de diferentes matizes políticas, que foram eleitos por um coeficiente eleitoral, por um número de pessoas que acreditou e confiou a decisão da sua vida política a esse parlamentar, e é necessário que eles se debrucem em cima disso, para a gente conseguir conjuntamente oferecer uma educação de qualidade. Se a gente for parar para pensar também, hoje o sucateamento da educação no estado de São Paulo, os prédios públicos que não são mais atrativos. Nós precisamos também fazer com que a educação, com que os prédios públicos, eles sejam atrativos para manter esse jovem dentro da escola e que a gente consiga, de fato, impactar positivamente na vida desse aluno na sala de aula. Mas, por outro lado, precisamos também oferecer condições e estruturas para o profissional para que ele consiga passar tudo aquilo que é necessário. A gente está falando de uma linha muito tênue, porque de uma ponta eu tenho um aluno que precisa receber educação de qualidade, eu tenho um prédio público que precisa ser atrativo ao aluno, mas também atrativo aos professores, aos profissionais, todos que compõem a rede de educação, mas estou falando que eu preciso ter um cuidado, por exemplo, com o professor, com todos aqueles que atuam ali na escola para que eles consigam fazer o papel. E aí eu vou usar uma analogia, por exemplo, eu sou lá do ABC, a gente fala muito do chão de fábrica, embora não seja do chão de fábrica, mas ali a linha de produção. A gente precisa ter essa linha de produção da educação funcionando de forma correta para que a gente, no final, saia com um produto. Produto qual que é? O produto é o nosso jovem, nosso adolescente, bem formado, com orientação, com uma grade curricular que o permita dar sequência na sua vida. E aí, na outra ponta, a lei de cotas vai beneficiar para que esse jovem possa dar sequência na sua formação profissional e educacional. Você citou, né, a questão das crianças, é um fator que me preocupa muito também. A gente analisando, né, fora a questão racial, também a inclusão. Por exemplo, deficientes negros e mulheres negras são vítimas mais frequentes de racismo? Guga, eu não recebi denúncias no sentido de deficiência, pessoas com deficiência. Não recebi ainda. Mas sim, são pessoas que ela tem uma propensão a sofrer a violência com muito mais violência, né, com muito mais crueldade, porque as pessoas se utilizam dessa deficiência para cometer esse racismo, essa crueldade com essa pessoa. Assim como nós estávamos falando aqui sobre as mulheres negras, o aumento do número de violência contra as mulheres negras nas redes sociais, são utilizados algumas características, seja do cabelo, alguma coisa que você tem, que a pessoa acaba utilizando para poder machucar. E o racismo dói. Dói para quem passa por essa violência. Normalmente, quem comete, esquece. Mas quem passa pela violência não vai esquecer jamais aquela violência que ela passou. Então, precisamos também ter atenção com as pessoas com deficiência, porque nós estamos falando de um país onde todos são iguais. Se todos são iguais, tirando as especificidades de cada um, a gente precisa respeitar cada um. Se eu não respeitar a pessoa que está à minha frente, eu não posso exigir o respeito do outro, né? E a gente entra num jogo muito perigoso de falta de respeito com o ser humano. Então a gente precisa entender que todos somos iguais, respeitar as especificidades de cada um, para que a gente possa seguir nesse processo. E aí as pessoas com deficiência merecem todo o nosso respeito e com certeza o SOS Racismo também está encampado nesta luta, não só das pessoas negras, mas todas as pessoas que passarem por violência e que é o nosso papel fundamental, mais uma vez aqui dentro desta casa, de estar junto com essas pessoas para a gente apresentar dados, números estatísticos aos parlamentares para que possamos oferecer legislações, para que a gente consiga mitigar e diminuir, acabar com esse tipo de situação que é inaceitável no ano de 2023. Cosmo. Quando você trouxe isso, levar dados, me lembrou a pandemia. A gente saiu de uma pandemia graças às vacinas, mesmo com gente anti-vacina, negacionista. A gente conseguiu passar por tudo isso e foi na pandemia que o racismo estrutural ficou mais escancarado ainda, porque foi a população negra que foi muito mais afetada, os estudantes negros que foram muito mais afetados. Falando de dados, como é que é essa questão aqui com os deputados na sua pluralidade, na ampla maioria da casa,
para mostrar a importância do SOS Racismo aqui na casa e o diálogo com eles, a receptividade, não tem receptividade, a troca de informação. Cosmo, aqui na casa, desde quando assumi aqui, eu tenho assumido uma tarefa, um papel, que é de dialogar com todos os parlamentares, sempre colocando aqui o respeito às matizes políticas de todos os parlamentares, né? Então a gente tem conversado com todos os parlamentares, buscado conversar, se não diretamente com o próprio parlamentar, com a sua assessoria, para poder apresentar qual é o papel do SOS Racismo, qual é o compromisso que nós temos aqui dentro da Assembleia Legislativa, também com a nossa população do Estado de São Paulo. Então a gente tem buscado dialogar com todos. Ainda não sentei com todos os parlamentares, mas eu tenho a convicta certeza de que todos os parlamentares aqui da casa, eles sabem que existe esse serviço, até porque nós temos utilizado bastante deste canal, que é a TV Assembleia, a TV Alesp, para poder trazer temas diversos. E por que utilizar desse mecanismo? Porque em todos os gabinetes, em todos os espaços aqui da casa, tem um aparelho de televisão. Então, mesmo que a pessoa, o parlamentar, não converse diretamente comigo ou com a minha equipe, ele sabe que existe esse serviço, que está atuando aqui na casa, no nosso compromisso, da nossa tarefa. Mas sempre tenho reforçado nos diversos momentos e oportunidades deste compromisso, que é de dialogar com todos eles, para que quando chegar um projeto lá no plenário, para que possa ser apreciado com carinho, assim como todos os demais projetos, porque nós estamos falando de pessoas. Aliás, nós estamos falando da maior parcela da população do Estado de São Paulo, que é a população negra, já que somos mais de 50%, e que os projetos que são aprovados aqui, eles podem beneficiar, mas também pode prejudicar uma parte importante da nossa população. E aí aproveito que, inclusive, para deixar aqui a porta do SOS Racismo à disposição dos parlamentares que queiram ir lá conhecer o nosso trabalho, conhecer a nossa equipe e também apresentar propostas, até porque nós não somos senhores da verdade, a gente precisa também aprender com todos os parlamentares e entender quais são os conceitos de cada um, mas prioritariamente de atuar em conjunto em benefício da nossa população. E já que nós estamos falando tanto sobre o SOS Racismo, é importante também que a gente, mais uma vez, reafirme os canais pelos quais as pessoas podem entrar em contato, fazer as denúncias. Tem, então, claro, além de presencialmente aqui na própria Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na sala T15, no térreo, mas tem também os telefones, é o 3886-6299, tem o 0800, que é gratuito, então é o 0800 7725377 e ainda pelo e-mail, que é o sosracismo@al.sp.gov.br. Agora, Yara, eu tenho algumas informações aqui de que mulheres negras hoje representam 62% das vítimas de feminicídio no Brasil. A gente estava conversando recentemente e você me falava quanto mais distante da capital ou das regiões metropolitanas, esses números de denúncia diminuem. Diminuem porque as pessoas se conhecem. Quanto menor a cidade de interior, maior o medo das represálias. E isso também é uma questão que tem que ser quebrada. E que o SOS Racismo, inclusive, vem implantando algumas atividades para mudar esse diagnóstico, principalmente no interior. Porque quando a gente fala de SOS Racismo, a gente está falando de um órgão que atende todo o estado de São Paulo, não apenas a capital e região metropolitana. Mariana, isso é verdade, é sério, aliás, né, esse ponto que você apresenta, porque assim, cidade do interior, quanto mais afastado da grande capital, e de fato as pessoas, todo mundo se conhece. Você saiu de casa, você já saiu na casa do vizinho, você andou na rua, todo mundo te conhece, te trata pelo nome. E aí as pessoas têm muito mais receio de registrar a denúncia, porque a cidade inteira vai saber e ela tem medo de sofrer represálias, né? Então as pessoas acabam muitas vezes buscando transferir aquela violência que ela passou como sendo responsabilidade para o SOS Racismo, para que nós pudéssemos fazer o registro do boletim de ocorrência e fazer o devido encaminhamento. Mas no caso da violência, a gente precisa sempre orientar a pessoa de que é importante o registro do boletim de ocorrência para que a gente possa demonstrar para as nossas autoridades o que está ocorrendo, onde é que está ocorrendo, e a partir disto a gente conseguir trazer políticas públicas, trazer legislações para coibir esse tipo de violência. Então, há sempre um clamor muito grande das cidades do interior por uma atenção do Estado de São Paulo, de todos os órgãos, de todos os setores, para que a gente possa levar um canal de escuta.
temos trabalhado bastante em parceria com as prefeituras que às vezes nos procuram, os próprios vereadores que às vezes nos procuram, querendo entender o papel do SOS Racismo, como é que é possível instalar um serviço parecido lá na cidade. E aí uma das coisas que a gente tem orientado é que não dá para levar, por exemplo, a estrutura do SOS Racismo da Assembleia para os municípios. São estruturas e realidades diferentes, né? Então, normalmente eu venho, faço a escuta, entendo um pouco da realidade do município, indico algumas cidades para que possam ser visitadas. Tenho usado bastante, por exemplo, o serviço de Diadema, da Prefeitura Municipal de Diadema, como laboratório, porque é um local que está funcionando muito bem o serviço. Então, tenho indicado muito para que as pessoas possam ir lá conhecer esse serviço. Também no consórcio intermunicipal do Grande ABC, porque congrega as 7 cidades do ABC e tem uma estrutura também, para que a partir disso, e outras cidades, claro, para que a partir disso, dessa vivência, dessa experiência, o parlamentar ou a pessoa que estiver nos procurando no próprio movimento possa construir dentro da realidade da cidade, né? Sempre reforço que é importante ter uma sinergia, um diálogo entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, para que não seja um serviço que está ali funcionando só por conta dessa legislatura. Afinal de contas, a gente está falando de uma cidade, de uma população que precisa do serviço, tem que ser um serviço permanente. Então, esse diálogo sendo feito com o Legislativo e com o Executivo, nós estamos aqui trazendo respeito e dignidade às pessoas para que a gente construa esse serviço. Aí pode ser coordenadoria, pode ser SOS, vai depender muito da característica para que a gente possa instalar esse serviço. O primordial é que o serviço ele tem ali uma estrutura, tem uma equipe, uma coordenação, tenha um link, por exemplo, com a OAB, com a delegacia por conta do registro do boletim de ocorrência, que consiga fazer, por exemplo, contato com a própria defensoria, o próprio movimento, enfim, tem uma rede, criar uma rede para que a gente possa oferecer. E o SOS Racismo sendo também uma das pessoas compondo esta rede, a própria Secretaria de Justiça, para que a gente consiga dar o devido encaminhamento e aí não deixar manter aquela sensação que as pessoas têm da impunidade. Não, as coisas precisam começar a acontecer, as punições precisam começar a acontecer para que as pessoas não tenham essa sensação de impunidade no tocante ao racismo e à injúria racial. Gostaria de passar a próxima pergunta para o meu colega Guga Mendonça, mas eu pedi a gentileza da Yara responder na volta do próximo bloco. Mariana, Yara, é interessante a gente pegar um aspecto, né? Aqui no Brasil, alguns anos atrás, você via racismo nos estádios de futebol. Hoje você vê que algumas pessoas já são presas, né, por cometer esse crime. Porém, tem jogadores brasileiros que no exterior sofrem essa violência e tem ficado por isso mesmo. Como é que a gente avança nisso mundialmente? E a gente vai falar depois do intervalo. Exatamente. Conexão Paulista faz um rapidíssimo intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Paulista de hoje, onde recebemos Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo, um serviço aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo voltado ao combate à discriminação. Mais uma vez, Yara, agradecemos a sua presença. Eu vou pedir então para que Guga Mendonça refaça a pergunta que ele fez no primeiro bloco, guardando sua resposta. Como eu falava, hoje a gente vê aqui no Brasil estádios de futebol, onde quando acontece o racismo, essas pessoas são presas e punidas no rigor da lei. Mas isso já não acontece fora do Brasil, por exemplo, jogadores brasileiros no exterior que sofreram racismo e não foi feito nada. Como é que a gente faz para avançar mundialmente nessa questão de combate ao racismo? Guga, essa questão da violência, do racismo no estádio de futebol não é uma coisa nova, não é uma coisa que está acontecendo agora, sempre aconteceu. Houve aí um período em que os jogadores muitas vezes não se... Que agora é a punição, Sim, que já é um avanço. Exato. Mas muitos jogadores não se posicionavam, e alguns ainda hoje, atualmente, não se posicionam, por não entender que é negro também, aí parece que é com outra pessoa, no além, mas não é com ele. Mas nós temos jogadores e jogadoras que têm se posicionado, têm se colocado contra esse tipo de violência. Um dos grandes exemplos é o Vini Júnior, inclusive recentemente está na 20ª situação de violência, de racismo que ele sofreu. É muito triste, né, cada vez que a gente... E assim, me dói muito você
ouvir um jogador contar. É a 20ª vez que eu sofro violência racial por um esporte conhecido mundialmente, que nós estamos falando do futebol, onde várias pessoas, homens e mulheres, crianças, vão ao estádio para poder apreciar lá esse esporte, e você ter pessoas, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, passando por esse tipo de situação. Agora, eu acho que é importante a gente ter aqui o conjunto dos atletas, mas também dos dirigentes que estão à frente dos clubes, das entidades, para que elas possam, de fato, fazer com que a punição ela seja cumprida, seja no Brasil ou não. Aqui no Brasil, a gente também assiste muito desse tipo de situação. Inclusive, eu estou muito mais próximo, por exemplo, do futebol de várzea. O futebol de várzea também acontece em vários cantos aqui do nosso estado de São Paulo e do Brasil, e acaba não tendo a aplicação devida no rigor da lei para esse tipo de situação. Mas olhando de forma bem geral, independente de ser no futebol de várzea, no futebol amador ou no futebol profissional, precisa ter o rigor da lei para que isso não aconteça mais. E também para que a gente possa proteger esse jogador que está ali, levando um entretenimento para dentro das nossas casas, mas também é um trabalho, é um profissional que está atuando ali, para que a gente possa protegê-lo enquanto trabalhador, porque ele está prestando um serviço, e que a gente consiga fazer, de fato, com que os dirigentes assumam esse compromisso. No caso, por exemplo, do Vini Júnior, gente, é absurdo você ouvir que pela 20ª vez ele sofreu e até agora nada aconteceu. Ninguém foi punido, ninguém foi preso. E nós não estamos falando de algo que aconteceu aqui no interior de São Paulo. Nós estamos falando de algo que acontece no estádio de um país importante, de um campeonato importante, em que a televisão flagra e coloca para o mundo para que a gente possa ver e rever e rever. Você tem lá, muitas vezes é flagrado quem está cometendo. Agora, por que existe essa lentidão no processo para punir essa pessoa? É porque está faltando alguma coisa, está faltando uma liga, um compromisso de verdade desses dirigentes, mas também no sistema de justiça desses países, para que isso possa, de fato, ser punido. Aqui no Brasil a gente tem avançado em alguns aspectos, mas mesmo assim são avanços pequenos, precisamos avançar mais, não só no campo de futebol, mas para que não ocorra a violência em nenhum tipo de esporte, Até porque nós estamos falando que hoje eu estou aqui coordenando o SOS Racismo, mas eu poderia estar praticando um esporte qualquer e trazendo, por exemplo, medalhas, trazendo troféus aqui para o nosso país. E aí, de uma forma, a gente traz alegria, mas, por outro lado, a gente sofre porque a gente passa por uma situação e que não existe a comoção nacional e muitas vezes, porque as pessoas não se enxergam no lugar daquela pessoa que passou pela violência. Então, a gente precisa ter empatia com esse profissional para que isso, de fato, possa ter uma punição muito maior. E não é por falta de legislação. Existem legislações, existem formas e instrumentos para que a gente possa coibir. Só precisa, de fato, ter efetividade no momento da punição e a pessoa responder pelos seus atos. Cosmo. Você traz, o Guga levanta essa questão do racismo dentro dos estádios do futebol. E aí você, muito sabiamente, trouxe todo esse contexto e falando na questão da pessoa não se sentir, fazer parte daquilo. E eu vou trazer um exemplo aqui que talvez não esteja indiretamente ligado ao racismo dentro do futebol, mas diz diretamente da nossa cultura, que no dia 31 de outubro é comemorado em todo o Brasil o dia do Saci Pererê. Mas no dia 31 de outubro só se fala em Halloween, que é uma cultura que vê estadunidense, de gente branca. Então, você não ouve ninguém falando do dia do Saci Pererê, que é um personagem da nossa história, da nossa tradição, e é preto. E se só fala de Halloween. Mas, enfim, trazendo esse contexto, como é que faz, Yara, para tentar melhorar e trazer para as pessoas que a cultura afro é uma cultura maravilhosa, ela não perde nada para a cultura europeia, para a cultura asiática, e não é melhor nem pior, ela só é diferente. E com que os nossos alunos possam ter mais histórias sobre sua ancestralidade, africanidades, religiões de matrizes africanas, enfim. Como é que entra esse contexto todo aqui no SOS Racismo? Cosmo, aí nós voltamos para aquilo que a gente falava no primeiro bloco, né? É educação, é formação, é falar da nossa história, é contar para os nossos jovens quem são os nossos ancestrais. Por que e como chegamos aos dias atuais? Quem é o nosso povo, a nossa gente? E se nós não tivermos na escola como um braço importante desta formação, nós não vamos conseguir
Até porque as famílias, muitas vezes, elas vão perdendo parte da sua história porque não era hábito, e não é hábito ainda hoje, embora exista a rede social, das pessoas registrarem situações e fatos que muitas vezes ficou com um matriarca ou com um patriarca da família. A pessoa faleceu, parte da história ficou com ela levou. E a gente precisa fazer com que isso conste dos nossos livros, para que possa chegar lá na escola, contar para as nossas crianças, contar para os nossos jovens, como é que se dá a formação da nossa sociedade, para que a gente tenha aí as comemorações de fato, né? Você traz um fato importante do Dia do Saci. Quantas pessoas sabem do Dia do Saci? E é lei, inclusive, viu? É uma lei que a gente precisa fazer e muitas vezes as pessoas ficam trazendo culturas, exportando culturas de outros países, de outros locais, mas não fazendo aquilo que de fato é nosso, que é da nossa origem. E a população negra, como nos 135 anos da falsa abolição, muitas coisas nossas, elas ficaram esquecidas, se perderam ao longo do tempo. E algumas delas estão sendo resgatadas, por isso a importância da Lei 10.639 a 11.645, para que a gente possa resgatar e trazer viva na memória da nossa população a nossa identidade. E aí, falando de identidade, quero já aproveitar aqui, no ano de 2021, eu fiz o teste, né, de DNA para poder saber um pouquinho da minha ancestralidade. E, curiosamente, tive o resultado lá, foram 13 pessoas que passaram por esse processo e, curiosamente, dentre as 13 pessoas, o meu foi o que deu maior percentual, 96% da minha ancestralidade é ancestralidade africana. Ou seja, então essa luta que eu faço, esse compromisso que eu tenho com o povo negro, não é uma coisa da boca para fora, é porque tem alguma coisa que me move. Os meus ancestrais me movem. Eu tenho que entregar algo para eles. Alguma coisa não ficou resolvida, não foi bem colocada no momento e eu preciso fazer de forma diferente, contar a história do meu povo diferente, porque eu devo isso a eles. Então eu sou movida, sou empurrada por eles, por essa ancestralidade que corre na minha veia, 96% de ancestralidade africana. E isso eu recebi com muito orgulho e naquele momento até foi de brincadeira, porque todo mundo queria saber quem é que ia ter o maior percentual e eu tive a graça. E parte dessa minha ancestralidade ali, olhando os países da África, são de locais de reis e rainhas. Só que aqui no Brasil a gente não costuma falar. O negro, a negra, ele está relegado aos locais mais distantes dos grandes centros. As pessoas veem o negro e a negra como uma imagem negativa. Por isso essa luta muito grande e incessante de ocuparmos cada vez mais os espaços, porque nós viemos de um local onde, lá no nosso país, lá na África, éramos reis, rainhas, donos de terra, tínhamos o carinho, o respeito uns pelos outros, tínhamos o carinho, o respeito pelo meio ambiente, que hoje muitas vezes a gente vê as pessoas não ter mais. Então eu preciso responder aos meus ancestrais que estão junto comigo para que a gente possa, de fato, fazer essa representatividade tão presente. E pegando esse gancho que você fez da cultura, realmente, tem algumas questões culturais, aí, falando do Saci Pererê, é uma questão folclórica muito presente realmente aqui no nosso país, né? Mas culturas mais periféricas ou mais ligadas ao povo negro, realmente, como o próprio hip hop, você sabe muito bem disso, né? São Bernardo do Campo é um berço aí do hip hop e são muito renegadas, são muito marginalizadas. Independente de existir um processo já há muito tempo, há muitos anos, de realmente trazer o resgate e o reconhecimento desse tipo de cultura como uma cultura tão rica, tão válida como tantas outras, como o samba ou o samba mesmo. Quantos anos o samba levou para ser reconhecido e ainda hoje é muito taxado, né? Tem um preconceito, carrega um preconceito muito grande, mas como tantas outras tem que ser valorizado. Sim, tem que ser valorizado. Você falou do Dia do Saci, você falou do hip hop, você falou do samba, que são expressões culturais que o mundo inteiro aprecia. Se pegar os nossos artistas aqui, quando vão para fora, eles são aclamados, né, por levar a nossa cultura, a nossa história, contar um pouco daquilo que nos pertence. E aí a gente tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, como o hip hop, porque você está falando de uma expressão cultural em que, em grande parte, é a nossa juventude que está envolvida nesta produção e que não quer ficar lá na periferia, ela quer vir para o centro da cidade.
É no centro da cidade que pulsa o coração da cultura, do trabalhador, da juventude, da população. E muitas vezes existe essa repressão do Estado para empurrar essa população, essa juventude para os locais sem nenhum tipo de assistência, sem nenhum tipo de equipamento público para oferecer condições para que essa juventude possa se organizar. E precisamos também entender que a nossa juventude de hoje não é a juventude de ontem. São coisas diferentes, são momentos diferentes. A gente precisa respeitar todo mundo. Há um tempo atrás nós tínhamos, por exemplo, e acredito que seja da nossa época, os bailinhos de garagem. Né? Cada um se reunia lá com seus amigos, bailinhos de garagem até tal hora, ficava todo mundo curtindo. Hoje a juventude tem uma outra pegada. Né? Ela quer ir lá para o centro da cidade, na praça, colocar lá o seu equipamento para poder curtir com a sua galera. Claro que a gente precisa dialogar com essa juventude também para que ela possa entender que é necessário respeitar a cultura dessa galera, mas também respeitar o morador que está ali próximo. E se o poder público não conseguir fazer essa interface com essa juventude, a gente vai ficar sempre nesse processo de guerra. Porque a juventude, o papel dela é de questionar, é de querer afrontar. É o papel da nossa juventude, é isso que a gente espera dela. Mas, por outro lado, se houver essa repressão permanente do poder público, a gente não vai chegar nunca no entendimento. Né? E entender também que hoje quem comete essa repressão, ontem também foi jovem, às vezes estava até do lado de cá participando desse movimento. A gente precisa entender tudo isso e fazer com que as nossas estruturas, se a gente parar para pensar do ponto de vista da juventude, existem equipamentos diversos, né, em cada cidade que consegue agregar ali, sentar, organizar junto com essa juventude. Olha, vocês podem utilizar esse equipamento, nós vamos oferecer isso, tem estabelecer lá uma regra até tal hora, tá, e ok, beleza, vamos tocar. E assim segue a vida, gente. A gente precisa conversar, o problema é que a gente parou de conversar e que a gente falou logo no início aqui, o processo de escuta, ele é muito importante para que a gente possa caminhar efetivamente. Então, o poder público precisa ter esse processo de escuta efetivo com a nossa população lá no território para que a gente possa avançar e a cultura tão presente e tão importante que a gente muitas vezes fica cultuando expressões americanizadas e acaba deixando de respeitar aqui as nossas que são tão lindas e fortes aqui para o nosso país. Guga. Agora, outro aspecto que é interessante, por exemplo, na violência contra a mulher a gente tem muito essa questão que é a subnotificação. Pessoas que são ofendidas e não fazem denúncia, não reclamam. E aí vai por outro lado também. Você tem estatísticas e casos de racismo de negro para negro, por exemplo? Guga, inclusive eu sou promotora legal popular, né, que é um curso de formação para as mulheres ajudar outras mulheres que passam pelo processo de violência de gênero. Existe sim. Existe até porque é aquilo que a gente falou agora há pouco no caso do futebol. Você tem pessoas que mesmo elas sendo negras, sendo retintas, elas não se reconhecem enquanto. Óbvio, temos que respeitar o posicionamento da pessoa, mas elas acabam cometendo sim. Esse é um número muito, muito pequeno, porque muitas vezes quem sofre, ela não entende que aquela pessoa, por ela ser negra, ela está cometendo uma violência racial. A pessoa, inclusive, ela demora para acreditar de que isso está acontecendo. E aí, alguns casos, por exemplo, acontecem na escola. Na escola, de professores para professores. Aí, um outro fator que é preponderante é o sistema hierárquico. Às vezes, é a coordenação, que é uma professora negra, cometendo isso contra um professor que é negro também. Mas o professor ali, por ele estar numa condição de subalternidade, ele não entende, ele demora para entender que ele está passando por esse processo. E muitas vezes, principalmente quem está na rede pública do Estado, tem medo de fazer a denúncia porque sabe que vai sofrer represália ali dentro da escola ou dentro da comunidade escolar, até porque às vezes você sai dessa escola e vai para a escola do lado, do bairro seguinte, mas o assunto, o tema, ele corre, ele extrapola os muros da escola. Então, acaba não tendo essa divulgação. E aí o SOS Racismo ele tem esse papel, que é de incentivar as pessoas a registrar o boletim. Porque se a gente não conseguir demonstrar para o Estado, para as nossas lideranças, para os nossos legisladores, a gente não consegue produzir legislação para coibir isso. Então precisa ter, assim como no caso
no número de feminicídio, de homicídio, você precisa demonstrar para que o Estado coloque uma viatura a mais no bairro X, no bairro Y, ou tenha ronda ostensiva para coibir determinado tipo de violência. No caso do racismo, no caso da violência de gênero, também precisa ter esse registro para que a gente possa produzir legislação pertinente. Cosmo. Está falando de as pessoas não se reconhecerem, de história, de reis, né? Você trouxe aí da ancestralidade dos reis da África. Todos nós aqui nessa mesa, desde a infância, no ensino fundamental, básico, médio, universitário, você só ouviu falar de reis, mas reis da Europa, reis brancos da Inglaterra, da Suécia, da Dinamarca, imperador da Ásia, mas só gente branca. Em nenhum momento é trazido para nós reis pretos, reis africanos. Isso é muito... Quando você descobre que o continente africano, na sua totalidade, tinha muitos reis e rainhas, você fala assim, mas peraí, por que eu só ouvi falar e só presenciei reis brancos, né? Fica esse questionamento e ninguém tenta explicar para você, né? Aí vai que você pega a cultura, você submete a sua cultura, você apaga essa cultura e ela deixa de existir. Mas, para além disso, Yara, aqui dentro da Alesp tem o SOS Racismo, que é constituído numa Casa de Leis. Você falou das parcerias, levar isso para fora da Casa de Lei, da Assembleia Legislativa, com as prefeituras, umas mais avançadas, outras nem tantos. Mas trabalhar isso com o movimento social, como é que fica? Olha, o movimento social, até porque a gente está dentro da Assembleia Legislativa, as pessoas elas acabam vindo ou acessar o próprio serviço, ou vai acessar o gabinete dos próprios parlamentares. Então, o movimento social é muito presente aqui. Então, a partir do momento que eu assumi também, eu tenho pedido, solicitado para que as pessoas do movimento social possam vir conhecer o serviço, possam vir fortalecer o trabalho do SOS Racismo, mas também para que a gente consiga dialogar no sentido de como é que nós podemos trabalhar em conjunto. E aí uma das coisas que a gente precisa, eu tenho sempre apontado, não é um trabalho que vai ficar durante a coordenação da Yara Bento, tem que ser uma parceria que seja duradoura e que ela possa extrapolar o período de coordenação da Yara Bento, para que o próximo coordenador ou a próxima coordenadora consiga dar sequência nesse trabalho, para que a gente não tenha interrupções. Porque eu entendo que quando há interrupção desta parceria, na ponta quem está sofrendo é o cidadão, é a população negra que está ficando sem parte dessa estrutura. Então o movimento negro ele é muito presente aqui na casa, sempre tem pessoas vindo conhecer, vindo visitar, trazendo informação, querendo construir atividades conjuntas, os próprios parlamentares, porque alguma parte dos parlamentares também são de movimentos sociais, então acaba fazendo essa parceria muito forte aqui com o SOS Racismo, mas é necessário que a gente consiga fazer com que isso permaneça, seja duradouro, para que não haja interrupção. Essa é uma das lutas que eu tenho colocado aqui, para que não haja interrupção, para que o próximo coordenador ou a próxima coordenadora tenha que começar tudo de novo. Porque quando a gente começa, a gente leva um tempo, até você entender como é que funciona o serviço, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, com quem que você pode dialogar, isso demanda um tempo. Então é esse processo que a gente precisa estancar para que o coordenador ele chegue, olha, é esse trabalho que precisa dar sequência e a gente conseguir caminhar para beneficiar na ponta a nossa população do estado de São Paulo. Então, mais uma vez, a parceria com o movimento social é muito forte, muito presente. Yara, voltando um pouco, fazendo um resgate, a gente falou muito sobre punições, né? O quanto são necessárias essas punições, em que medida essas punições são feitas, seja no Brasil, seja fora, enfim. E desde que o racismo foi igualado à injúria racial, né, inclusive colocando leis mais severas, penas mais severas realmente para esse tipo de prática, acho que é importante a gente falar, e é uma coisa que você comenta por várias vezes, que é a necessidade, a importância da rigidez dessas penalizações. E realmente ser mais enfático ao cobrar que isso seja feito, ser mais duro, né? A rigidez, o endurecimento realmente em todas essas práticas para tentar coibir. Já falamos aqui sobre a educação de base, falamos aqui sobre a conscientização, falamos sobre o resgate histórico, a importância, mas você defende muito também que em paralelo a tudo isso haja punições mais severas, mais duras. Sim, porque, Mariana, se nós não fizermos a efetividade, se as punições não forem mais severas, não há motivo de existir a legislação, não há motivo de fazer essa equiparação. E a equiparação ela foi feita também para atender um clamor, um pedido do movimento negro, social negro,
Porque muitas vezes a pessoa passava pelo processo de violência, ela registrava o boletim de ocorrência, e, aliás, quando ela chegava na delegacia para registrar o boletim de ocorrência, o escrivão, o delegado, mas não é bem assim, não é assado, vão fazer isso, vão fazer aquilo, e acabava registrando como injúria racial porque a penalidade era menor, né? E aí a pessoa saía da delegacia já frustrada, porque não era aquilo que ela queria. Mais uma vez, o racismo dói para quem passa, né? Quem sofre a violência, ela sente na pele e na carne aquela violência. E ela quer ver no momento seguinte uma punição para quem cometeu. E a depender do rigor que for empregado para essa violência, gente, fica marcas para o resto da vida. Então é importante que seja, de fato, empregado energia na hora de ser feita a punição para que a gente evite para que não ocorra com outras pessoas. Mais uma vez, por que está acontecendo reiteradamente o caso de racismo com o Vini Júnior? Porque não está tendo a punição devida, porque se tivesse a punição devida na primeira vez, não estariam ocorrendo outras. Agora, a gente não pode ficar permitindo que isso ocorra. Até que ponto nós vamos levar isso? Nós vamos esperar que amanhã ele morra e aí a gente fala, poxa, a gente podia ter feito alguma coisa e não fizemos? O Estado falhou, seja o Estado brasileiro ou o Estado, Federação Espanhola. Então, a gente precisa ter efetividade para a gente evitar esse tipo de situação. Por isso que eu defendo que sim, é necessário o rigor da punição para que a gente evite. Para que a gente não seja exemplo para outra pessoa. Olha, eu passei pela violência, mas não resultou em nada, não dá em nada. Que é aquela sensação de impunidade que está colocada para a nossa sociedade, para encorajar a sociedade a fazer o registro do boletim, que lá na ponta vai ter sim um desdobramento. Claro que o desdobramento, o rigor que eu coloco, a dosimetria da pena vai ser de acordo com o grau da violência. De repente vai ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Vai depender da gravidade do problema, mas é necessário que haja. O que não pode é o que acontece hoje. Não acontecer nada. E a pessoa, ela passou pela violência, ela voltou para a casa dela, fica com aquela dor, né, dentro dela, e a pessoa que cometeu a violência se sente à vontade para cometer com outras pessoas. Que é o que acontece, por exemplo, com o Vini Júnior. E nós estamos falando de um jogador que todo mundo conhece, que toda hora está na televisão, olha, aconteceu mais uma vez, aconteceu mais uma vez. Imagina para quem não tem, por exemplo, aqui o suporte da TV. Como é que se sente? De que não pode sequer chegar para o seu coordenador, no caso de escola, ou para o chefe dentro do local de trabalho e falar que aconteceu porque ele tem medo de ser demitido ou porque ele vai sofrer represália dentro da escola. A gente precisa fazer com que isso funcione de verdade. O rigor da lei é para isso. Porque se não for para isso, não tem por que parar. E é esse o papel também aqui dos nossos legisladores aqui na Assembleia Legislativa, é de fazer com que as legislações existentes, elas de fato funcionem, sejam aplicadas. Se não está sendo aplicada, por que não está? Precisa fazer algum ajuste nessa legislação? Precisamos atualizar para o contexto atual? O que é? É esse tipo de parceria que eu peço aqui para os nossos parlamentares, para que a gente possa proteger a nossa população. E proteger a população, a gente está falando aqui da população negra, mas é proteger toda a nossa população do estado de São Paulo. Uga. Yara, a gente vai chegando naquele momento mais para o fim do nosso programa, onde a gente começa a gerar emoção. E todo o sentimento, né, toda a dificuldade que você passa, quando você sente no coração, você se torna, né, um lutador por essa causa. Então eu queria saber de você, se teve algum episódio que você falou agora, eu vou juntar todas as minhas forças e lutar contra isso pela minha vida inteira. Guga, no caso da minha militância no movimento negro, ela se dá, no caso, nascer mulher e negra no Brasil já é um fato de você militar, de você atuar e defender. Porque a gente passa por violações desde o momento que nasce, né? E aí todos... Qual te marcou mais? O que me marcou mais? Olha, já faz bastante tempo, eu estava na rua, São Bernardo do Campo, e eu vi um jovem. Ele estava com a sua roupa, né, que ele se sentia à vontade, essas calças trash rasgadas, naquela época nem era trash e tal, as pessoas inventavam suas modas, e estava com uma camiseta, se não me engano era do Bob Marley, ele tinha um lenço amarrado no braço, e ele estava andando na Marechal. E foi empregada uma violência no momento da abordagem com ele. E acho que naquela época o adolescente deveria ter ali uns 14, 15 anos. E ele foi abordado com tanta violência que aquilo me incomodou de uma tal forma que eu falei, gente, não posso. Ver esse tipo de situação acontecer, e na época nem tinha filho, nem sonhava em ter filho,
e não fazer nada. Né? Não fazer nada. Tudo bem, eu não tinha poder, instrumento nenhum na minha mão. Naquele momento até eu nem cheguei próximo ali, mas aquilo me incomodou de uma tal forma que eu falei, preciso fazer alguma coisa. Como que eu faço alguma coisa? Eu tenho que me engajar na luta, tenho que me engajar no movimento. E aí eu vim atuando, vim conversando com as pessoas no movimento, fazendo leitura de alguns materiais, participando de conferências, por exemplo, para que a gente consiga, através da política, apresentar um mundo diferente. Aquilo que a nossa legislação coloca para nós, de que nós somos iguais em direitos e oportunidades, que isso aconteça de fato. E que eu não tenha que reiteradamente repetir a violência que é cometida do Estado, aqui não estou dando nome de ninguém, de nenhuma instituição, mas do Estado, contra a juventude negra. Eu não quero ter a juventude negra passando por esse tipo de violação. Hoje meu filho tem 26 anos. E eu lembro que uma vez ele saiu de casa, também já usando aquele short que ficava lá quase que no pé, eu falava, olha, se você estiver no meio da rua e a polícia parar você, não responde e tal. Aí eu parei para pensar, falei, o que eu estou fazendo? Olha só que tipo de orientação que eu estou dando para o meu filho. Não é isso que eu quero. Replicando. Não é isso que eu quero. Eu quero que meu filho saia de casa do jeito que ele quiser, se sentir à vontade e poder ir no local onde ele saiu para ir e retornar para casa com tranquilidade, do jeito que ele se sentir bem. Né? E eu não posso simplesmente criar um rótulo para aquele jovem ou para aquela pessoa simplesmente pela cor da pele. Isso não cabe mais, gente. Nós precisamos respeitar todas as pessoas. E muitas vezes é importante que a gente coloque aqui, quem comete violações, muitas vezes está de terno e gravata. E ele passa tranquilamente em todos os locais. Isso, inclusive, a gente tinha muito, por exemplo, quando você ia acessar, por exemplo, o banco, a porta giratória. Quanta luta foi? As pessoas simplesmente viam uma negra entrando com uma bolsa ou sem uma bolsa e já parava a pessoa ali. Então, não é isso que a gente quer. A gente precisa tratar as pessoas com respeito e para que as pessoas possam ser cidadãos no nosso país, para que a gente possa, de fato, fazer valer aquilo que está no artigo 5º da nossa Constituição. Yara, antes da gente finalizar, eu acho importante a gente lembrar que essa 20ª legislatura foi bem marcada, está sendo bem marcada por um número maior de parlamentares mulheres eleitas, inclusive boa parte negras, mulheres e homens também. Essa representatividade tem aumentado aqui na Assembleia Legislativa. Daqui a alguns dias comemora-se então o dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. E aí não tem como não pedir para que você deixe uma mensagem para meninas que hoje passam por racismo, passam por algum tipo de violência, ou não, ou mulheres maduras ou homens maduros, não são só meninas, não são só jovens que passam por esse tipo de situação, sobre a importância de se empoderar, sobre a importância de denunciar, sobre a importância de entender que é crime, porque tem isso também, durante muito tempo as pessoas foram privadas de saber e de ter informação e acesso de que aquilo que era praticado contra elas era crime. E tinha punição. Sim, a mensagem que eu deixo que é de acreditar, de confiar e dar o passo seguinte, de que é violência, tudo aquilo que te incomodar é crime. Te violaram de alguma maneira, que você tem que procurar, sim, os instrumentos para denunciar, para que isso não passe impune e para que a gente não reforce esse preconceito tão presente na sociedade, para que a gente tenha uma sociedade diferente. E para que o ano de 2023, nesta legislatura, a gente consiga trazer elementos novos para a nossa sociedade e fazer com que as nossas crianças, meninos e meninas do futuro, tenham um mundo diferente aqui no nosso estado de São Paulo. E São Paulo que acaba produzindo e reproduzindo legislações para outros cantos aqui do nosso país, para que a gente possa ter isso muito presente. Então acredite, lute, milite, porque é racismo e você não precisa e não deve passar por esse tipo de situação. Não poderia encerrar sem antes, mais uma vez, reiterar os canais do SOS Racismo. Então, é o e-mail sosracismo@al.sp.gov.br. Tem o 0800, que é o número gratuito, você repete para mim? 0800 77 25 377. Muito bem. Olha só, agradecemos demais a presença, claro, de Yara Bento, coordenadora do SOS Racismo aqui no Conexão Paulista.
Lembrando que hoje tive as presenças também do meu companheiro Guga Mendonça e Cosmo, foi um grandíssimo prazer também, amigo e conhecido de longa data. Sempre um prazer estar na presença de vocês. E claro, você já sabe que nos acompanha toda quinta-feira, às 9 horas da noite. Você confere uma entrevista exclusiva aqui no Conexão Paulista. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.